Inclusive, a gente vê muita controvérsia, vamos colocar dessa maneira, entre o Ministério da Fazenda e as outras alas do governo, que enxergam possibilidade de gastar mais, de transferir mais, né? A gente falou isso da outra vez aqui. Sim. O Haddad ele é visto como um, entre aspas, neoliberal por muita gente, né? Pela ala mais crítica do governo. E agora o novo presidente do Banco Central, sobre o qual nós já havíamos falado, o Gabriel Galípolo, terá a situação de saia justa de participar de uma reunião do Copom, da qual ele não será mais apenas um diretor do Banco Central, mas presidente do Banco Central, e que provavelmente ele vai votar, junto com outros diretores, pelo aumento da taxa básica de juros. Na verdade, ele já fez isso. Não, mas agora como presidente. Numa situação em que o presidente, em que ele esteve no passado, e o presidente se contrapôs à instituição que era governada ou que era dirigida por um presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro e contra o qual pendia a desconfiança, a suspeita de uma certa sabotagem econômica eu e mesmo monetária. Eu mesmo não gostava dele. Não gostava porque ele participava de um seminário e ele falava mal do Brasil. Né? Até o Reinaldo apontava também que eu não gostava. Agora, o Galípolo é amigo dele, ele não vai falar. Precisa um esclarecimento aqui. Nós estamos fazendo entrevista um dia antes de o Copom decidir a taxa de juros. Quando essa entrevista for ao ar, daqui a uma semana, vai sem corte nenhum, só se alguém ficar com vontade de fazer xixi, não sei o quê, vai sair fazer xixi, a gente só vai cortar isso, mas de resto não corta nada. Então deixa eu fazer uma previsão com 99,9% de certeza, que é algo que é impossível para um economista fazer, que eles vão subir o juro em 1%. Em 1%. Que eles anunciaram, né? Pô, você erra tanto, deixa eu fazer essa previsão. Eles anunciaram, então, e é justamente o que eles querem falar. E vai ser essa, ele vai presidir. O presidente do Banco Central, do Lula, vai fazer a mesma coisa que fez, de certa forma, presidente do Banco Central e já com uma maioria de indicados do Lula. Vai ser pior do que isso. Vai ser com uma maioria de indicados do Lula. Não, vai ser pior, porque o juro ele vai na máxima desde 2006. Ou seja, isso. O presidente do Banco Central do Lula vai dar respaldo ao que fez o presidente do Banco Central do Bolsonaro. E hoje, que é uma terça... Certo ou errado? Tá certo, mas a gente precisa analisar a coisa no contexto. Agora, hoje que é uma terça-feira, a sua entrevista vai ao ar daqui precisamente uma semana. Então, amanhã vai ter essa elevação de 1 ponto da taxa, já foi anunciado. E o que eu estava lendo hoje, algumas análises, é o seguinte, que talvez, porque o Banco Central, quando fez isso, anunciou elevação de 1 ponto. 2, na verdade. 2, né? Um em janeiro e um em março. Isso. Na verdade, anunciou 3 de uma vez, porque foi o da hora. Ele aumentou 300 pontos. E mais 2. Aumentou 300 pontos numa porrada só. Eu estava lendo hoje que talvez a próxima, a depender do que aconteça, não precise mais, porque você tem alguns índices que estão indo bem. E, na verdade, aquilo foi uma transição necessária para, mais uma vez, sinalizar ao pensamento mágico dos mercados que o Galípolo era uma pessoa séria. Que não era só o Roberto Campos Neto que era sério. Que o Galípolo também era sério. Ou seja, o custo Galípolo. Ou seja, quando eu posso indicar um presidente do Banco Central, exige dele um custo de elevação da taxa de juros. Quer dizer, que é uma coisa meio insana. De novo, se você tem 100 bilhões de reais a emprestar toda semana e você tem a possibilidade de exigir a taxa máxima, você vai exigir a taxa máxima. Você vai inventar qualquer história que tiver ao seu alcance para exigir a taxa máxima. A gente pode chamar do que a gente quiser. E eu acho que realmente tem histórias que chegam a ser malucas, né? Mas o poder de barganha é muito grande de quem tem que emprestar esse dinheiro. Bom, isto posto, é uma situação realmente delicada, porque a carga de juros que vai ser dada é a maior carga de juros de 2 décadas. É inacreditável. Não é uma carga de juros maior do que da crise da Dilma, é uma carga de juros maior do que da crise de 2008. Se você olhar o nível, para onde vai a Selic? Porque, assim, e acho que a gente vai para a maior taxa, quando se cumprir os 3, para a maior taxa de juro real do mundo, a gente vai acabar superando
É possível, porque a Selic deve, assim, então, qual é o cenário que está desenhado hoje na mesa? Eles colocaram o Forward Guidance, que é aquela ideia de sinalizar as próximas reuniões. E eu acho que eles vão cumprir, até porque teve uma controvérsia lá em abril, maio do ano passado. Eu lembro. Lembra dessa divergência? Que o Galípolo e alguns diretores votaram para cortar meio, enquanto que o Campos Neto e os outros diretores votaram para cortar só 0,25. Mas ali contra o Guidance. Eles votaram para... Quem votou para cortar mais está votando contra a sinalização do próprio BC. Né? Exato. E o Galípolo e os outros diretores falaram, não, a gente votou para cortar meio porque a gente é fiel ao Forward Guidance. Né? Até porque eu sei que isso vai ser importante lá na frente. Então lá na frente é agora e eles deram de novo o Forward Guidance, dizendo que eles vão subir amanhã, né, que terá sido semana passada. Mais um em março, e aí não falaram mais nada, amanhã eles devem... Então você acredita que venha também esse outro depois de março? Sem dúvida, não tenho a menor dúvida. Eu acho que vem mais uma alta. E por quê? Bom, essa maldade? Aí a gente precisa resgatar o olho do furacão de dezembro. Porque assim, é muito fácil criticar o Banco Central, depois de que as coisas, entre aspas, deram certo. O Galípolo vai tomar uma pressão política a partir de amanhã? Ou seja, na semana passada, é que para quem da base de sustentação do seu governo, do governo do presidente Lula. Mas isso para os mercados vai ser bom. Se ele segura, fala assim, tá vendo? Ele mercados. Os mercados, como eu uso, né? Com Z, acento. E, assim, para quem observa de perto, né, como eu faço, porque é meu dever de ofício, isso já foi dito na reunião de transição do Banco Central do Galípolo para o Campos Neto em dezembro, em que o próprio, né, o Campos Neto já falou, olha, o Galípolo já estava subindo. Então, essa decisão de subir 3 já foi uma decisão em que a participação do Galípolo foi chave. Aliás, eu diria que talvez tenha sido muito... Não dá para saber, mas na ata, todo mundo votou ali em consenso, né? E tudo mais. Então, isso foi encomendado lá em dezembro. Agora, é igual você criticar que os economistas erraram todas as previsões em janeiro, né? Tudo aquilo que estava sendo previsto, ele influenciou tudo o que aconteceu na economia durante o ano. Certo. E tudo que foi feito em dezembro influenciou tudo o que aconteceu nos dias que a gente chegou até aqui. Então agora você fala, puxa, olha, mas caramba, o câmbio caiu para 5,85, talvez a inflação deu uma acalmada, né? Será que não foi um exagero? A gente jamais vai poder saber se foi ou não foi. Entendi. O que porque tudo que aconteceu foi consequência também da porrada que eles deram. Exato. Então, da alta de juros. Exato. Então, no mês de dezembro, o Banco Central vendeu 30 bilhões de dólares. Foi a maior venda dos últimos 20... Acho que foi talvez a maior venda da história. Num único mês a gente nunca vendeu 30 bi. Talvez desde o Plano Real. Lembrando que durante o governo Bolsonaro, o Banco Central... realizou 30 operações de swap contra uma operação de swap cambial no governo Lula. Inclusive eles abandonaram o swap, porque tem uma tecnicalidade ali que o swap afeta o mercado futuro e a reserva afeta o mercado spot. Em dezembro teve uma saída física de dinheiro mesmo. Foram 30 bi que foram embora. Também tem novidades de plataforma digital. Hoje qualquer pessoa manda $1.000, $5.000, abre uma conta em todos esses bancos. É muito fácil mandar dinheiro. É um clique. Assim, o Brasil tem R$1 trilhão líquidos que podem sair do Brasil a qualquer momento. É um clique e o câmbio vai para 10. Então, isso também é uma novidade. Aliás, aquele banco que quebrou lá o Silicon Valley Bank, do Vale do Silício, a turma brinca que ele quebrou por conta dele mesmo, porque ele financiou todas aquelas fintechs do Vale do Silício, que virou banco de smartphone, e aí todo mundo deu um clique, tomou uma corrida bancária de 30 bi de dólares em uma tarde. E aí ele quebrou. Entendeu? Né, era o 15º maior banco americano. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte, o olho do furacão que a gente teve em dezembro não foi trivial. 30 bilhões de dólares saindo do Brasil, o câmbio indo para 6,30. Foi um pânico, assim, podemos tentar explicar por que houve esse pânico, mas o pânico houve. Né, e o Banco Central agiu. Como ele agiu? Dando um choque brutal, que é esse choque aqui que a gente está falando, e tendo vendido 30 bi. Agora pode ser que, daqui 3 meses tá tudo tranquilíssimo, o câmbio veio para 5,50, a inflação vai bobear, vai até fechar abaixo de 5. E aí vai o Reinaldo Azevedo e vai falar, tá vendo como o Banco Central exagerou? Só que você teria que saber. E se não tivesse exagerado, estaria assim? Exato. Eu entendi isso. Mas aí a pergunta é quem está lá na cadeira e que decisão essa pessoa tomou? Eu entendi seu ponto, mas eu ainda não entendi. Ele tá muito neoliberal, você não tá achando? Fazer que nem aquele podcast genial como chama? Do Porta dos Fundos, o Vralcast. Você não acha?
Tá mudado. Você não acha que ele tá mudado? Você não acha que ele tá mudado? Foi pra isso que você chamou ele aqui? Não foi, não, né? É amigo seu. Acabou virando amigo meu. Vamos rever. Ele também de vez em quando eu tenho dúvida, eu tiro com ele. Agora vem cá. Ai, Deus do céu. É difícil.